Eu conheci meu marido ainda na adolescência. Eu era de uma família super mal estruturada, morávamos no mesmo bairro. A minha mãe era mãe solteira e morávamos eu, meus avós e ela. Na verdade, meus avós fizeram aquele favorzão, né, de deixar minha mãe morando, sempre teve aquele peso, aquilo tudo. E aí eu cresci assim. Minha mãe era bem ausente, era muito jovem, queria mais curtir a vida dela, eu ficava meio que solta, sabe? Eu era um bicho solto na rua e assim eu conheci meu marido na adolescência. Quando eu conheci ele, a primeira coisa que ele me falou foi da ligação dele com a mãe dele. Muito forte, filho único, de mãe que já teve ele já mais na idade avançada, e ele ali, né, todo o protegido. Ela era a mãe do tipo que levava comida nas festas de aniversário. Então ele veio e falou pra mim: Olha, vamos namorar? Um cara muito sério, cabelo retinho, aquele tipo de coisa. Vamos namorar? Só que a minha condição é a seguinte: eu nunca vou largar minha mãe. Eu nunca vou morar em outro lugar que não seja nos fundos da casa da minha mãe. Se você aceitar, a gente namora e casa. Gente, na verdade eu nem era apaixonadíssima por ele assim, sabe? De verdade. Mas assim, ele era um cara sério. Era um cara ali da rua sério, um cara com estrutura. A mãe era super protetora, mas era uma mãe presente. Ali eu vi uma chance. E eu gostava dele, mas só gostava, não era apaixonada, e eu aceitei. E assim aconteceu mesmo. Nós casamos. Ah, e outra coisa que eu esqueci de contar pra vocês. Ele falou assim pra mim, ó: Eu só como a comida da minha mãe. Lembra que eu contei pra vocês? Lembra que eu falei pra vocês que ele já veio e falou que ele era o tipo da pessoa que tinha mãe, que levava a marmitinha do cara pronta, entendeu? Nos aniversários. Ela tinha a irmã dela, que também era lá, a tia dele, né? Era lá a nossa vizinha. Quando tinha alguma coisa na casa da irmã dela, ela levava a marmitinha dele, desde que ele era criança. Então, assim, esse super cuidado. E ele falou isso pra mim: Eu só caso se for, você não vai fazer comida. Então, a condição era morar nos fundos da casa da mãe dele e ele ia comer a comida da mãe dele a vida inteira. Eu aceitei. Eu aceitei, gente. Eu casei, fomos mesmo morar nos fundos da casa da mãe dele. Ela nunca se meteu na minha vida. A condição era essa. Pra mim, assim, foi um super negócio, porque eu fui, terminei meus estudos, terminei, na época era colegial, terminei o meu colegial, terminei meus estudos, e aí, o que aconteceu? Eu fui realizar meu sonho de estudar. Ele não se importava, ele se formou em engenharia, começou a trabalhar, um excelente profissional, um homem reto. A única condição dele era essa: não se desgrudar da mãe. Então eu comecei a fazer faculdade de enfermagem na época, e ele fez engenharia, ele se formou primeiro do que eu, ainda tinha que terminar os estudos. Eu me formei em enfermagem, nós tivemos um filho só. Eu criei diferente, mas assim, a nossa vida inteira foi eu nos fundos da casa da mãe dele, como ele sempre tinha me prometido que seria, era essa a condição. Quando nós viajávamos para a praia, né? Ela tinha que ir junto, mas ela nunca se intrometeu na minha vida. Fora isso, esse apego deles, da questão de todo dia ele ter que ir lá na casa dela, chegar do trabalho, ir lá, jantar, ela não se metia na minha vida, eu não me metia na vida dela. Ela, na verdade, é muito boazinha. Ela ficava lá no canto dela e eu no meu, fazia a comida dele, a qual ele come até hoje. Ela tem 82 anos e ele 61, aí, junto comigo também, com a mesma idade. E é assim que é a nossa vida, até hoje. Eu aceitei essa proposta, ele até hoje fica, né, indo na casa dela. Ela é bem senhora já, minha sogra, e até hoje ele continua indo jantar e fazer as refeições lá e só come a comida dela. É bem velhinha, ele já tá bem na idade. Nunca imaginei, nunca conversei com ele sobre como vai ser quando ela se for, porque um dia ela vai. Não sei como vai ser, de verdade não tô muito preocupada com isso. Eu acredito que as coisas vão se ajeitar. Eu aceitei, gente, e fui feliz e não me arrependi. Eu sou uma nora de aço, sim. Sou uma nora em terapia, sim.
Mas a minha história foi uma história que deu certo. Gente, essa foi mais uma história de uma nora em terapia. Eu tenho muitas, muitas para contar para vocês. Umas eu vou contar mais resumida, outras eu vou contar com mais detalhes. Aí tudo depende da autorização que eu tiver. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu espero que vocês me mandem histórias, que eu vou contar a história de vocês aqui. E aí, o que vocês acham? Numa análise, vamos fazer uma análise? Ela fez certo? Ela fez errado? Ela é minha paciente, então eu vou falar pra vocês assim, do que eu vejo, do que eu analisei, ela fez certo. Dentro das condições que ela tinha, gente, ela fez muito certo. Ela foi muito judiada na infância e eu nem digo pra vocês assim no sentido físico, no sentido material, mas abandono emocional demais. A mãe dela desprezava muito ela e não assim propositalmente, de forma calculista, mas a mãe dela era muito jovem, a mãe dela queria viver. Na verdade, essa minha paciente, ela era um estorvo na vida da mãe dela. E ela ficava lá na casa dos avós, daquele jeito, sabe, assim, sendo criada assim, a gente tá fazendo um favor pra você. Gente, muito interior, antigamente. Sabe como que é? A mãe dela, né, engravidou, mãe solteira. Então, assim, tem N fatores, sabe? Ela conheceu esse rapaz que era do bairro dela, que ela já... É tudo ali na vila. E realmente foi essa a proposta que ele fez para ela. Essa é a pura verdade. Ele era super filhinho da mamãe, totalmente diferente, o oposto dela, entende? Um mundo completamente diferente. Ela, zero proteção. O estorvo da família. Vivia na rua, vivia na rua. Ela falou que ela vivia na rua. Não tinha, entendeu? Não tinha essa questão, ai, vamos almoçar, deixa eu cuidar dela, deixa eu cuidar da fulana. Gente, ela foi se criando. A verdade é essa. E aí, quando ela conheceu ele, quando eles começaram a se conversar, porque na verdade ela já conhecia, né? Essa coisa, questão de bairro, todo mundo se conhece. E aí ele se interessou por ela, gente, foi a melhor coisa que ela fez da vida dela. Ela nunca se arrependeu de ter se casado com ele. Porque assim, fora isso, fora essa questão de ceder, né? Ela não teve assim esse capricho, esse orgulho, sabe? Ela foi... Eu vou dizer pra vocês, assim, que foi uma questão até de sobrevivência, até uma questão, assim... Ela tem muito carinho por ele. Ele é vivo, eles são vivos ainda, os três. A nora, o marido e a sogra, que já é uma senhorinha, né, de idade. 82 ou 83 anos. Só esse detalhe, assim, que eu não lembro muito. Tá nas minhas fichas, que eu tenho prontuário de atendimento, né? Mas, assim, a sogra... Fora isso, nunca estorvou. Cada um sempre teve a liberdade. Os três, eles se respeitavam muito. Muito, muito, muito mais do que qualquer outra questão aí de pessoas que vivem o tradicional. Eles se respeitavam muito. Ela tinha o sonho de estudar, ela tinha o sonho de fazer enfermagem. Na verdade, ela fez o auxiliar, ela fez todas, sabe? Passou por todas as etapas. Ela fez o auxiliar, o técnico, depois ela fez a faculdade, hoje ela é aposentada, então ela realizou o sonho dela de ser alguém, ela teve que terminar o colegial, fazer supletiva. Gente, ela era uma pessoa largada, de verdade. Então, assim, foi muito bom para ela, foi mesmo. Cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Ela nunca brigou com a sogra, nunca brigou com o marido, a exigência dele era essa. O resto, não, nunca teve problema com um homem mulherengo, nunca teve problema com um homem ausente, nunca... Ele é um bom pai, né? Porque o filho deles hoje já é adulto, nunca teve problema nele como pai, sempre foi um pai presente, um marido presente, um homem da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, mas deixem aí a opinião de vocês, ou reflitam, né? Porque toda história, gente, ela tem que ser usada para nós, para quem escuta, como uma reflexão. Às vezes a gente tem, né, um ponto de vista muito enraizado, mas quando a gente escuta uma história, ela serve para a gente refletir. Será que tudo é assim dentro dessa caixinha? No caso dela, tem tantas noras, o que eu mais pego, né? São histórias de noras, histórias tristes. E essa é uma história feliz dentro de uma imposição, né? Que o marido colocou e que ela falou, tá bom, ela não deixou o ego tomar conta, ela nunca assim pensou, não, tem que ser a minha comida, tem que ser eu. Ela não competiu com a sogra, ela só aceitou.
no momento, naquela época, naquela hora que ela aceitou, foi no momento de desespero, no momento de lógica. Depois, claro, ela se apaixonou, é o grande amor da vida dela. O homem, eles dois sempre se respeitaram, tiveram um casamento, tem um casamento longo, concreto, verdadeiro. Então, nesse caso, deu certo, nesse caso valeu a pena. Então, vamos usar sempre histórias, coisas, vamos procurar na internet, gente, coisas que façam a gente refletir, porque o nosso crescimento, ele se dá a partir de um ponto de reflexão, de um ponto de abrir a nossa mente, de expandir, de verdade, de olhar. Eu sempre, eu amo a psicanálise, eu amo tratar as pessoas, eu amo a saúde mental, porque dentro da psicanálise eu posso tratar uma pessoa como ela é, um indivíduo. Então, a Daniela vai ser a Daniela, a Maria vai ser a Maria. É a partir dali que eu vou investigar, que eu vou entrar no mundo, no universo dessa pessoa. Então, nesse caso, a gente vê que para ela foi bom. Né? Muita gente pode pensar, meu Deus, eu vou... Nossa, mas nunca que eu vou passar minha vida inteira nos fundos da casa da minha sogra. O homem é engenheiro, né, gente? Então, assim, dava para ter uma casa melhor mais para ela, para minha paciente, naquela hora e para a vida toda dela, aquilo era melhor do que a condição que ela vivia, do que o desprezo. Ela refez a vida dela, ela reconstruiu a vida dela e ela é muito grata a esse homem e a essa sogra por terem aparecido na vida dela. E ela só aceitou. E assim, a partir, né, de que ela conheceu esse homem, a partir daí a vida dela começou a ser reconstruída e ela conseguiu reconstruir a vida dela de uma forma muito limpa, verdadeira, realizando os sonhos dela. Então ali ela tinha os sonhos dela, os pessoais, os que eu contei para vocês, né, que são que era estudar, ela tinha muito sonho de estudar, ela tinha muito sonho de ser, e ela é super, assim, ela fez a profissão certa, sabe? Posso falar pra vocês, assim, é super a cara dela, ela é toda cuidadora, ela é toda de cuidado, de cuidar das pessoas, ela é toda acolhedora, então, ela é enfermeira, ela deu o tiro certo. Mas vamos usar a história, muita gente pode criticar ela, mas na minha análise, ela fez o melhor para ela. Na minha análise, ela fez o certo. Ela deixou o ego de lado. Ela foi muito humilde, ela foi muito corajosa. Ela foi muito sincera, principalmente com ela mesma. Eu agradeço a todos vocês que vão escutar a história. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui. E eu venho cada vez mais com mais histórias para vocês. Eu sou a Dani Rios, sou psicanalista. Se quiser um atendimento comigo, é só entrar em contato. Um beijo. Essa foi a história de hoje.